assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Luciana. Ei, Murilão, bom dia, bem-vindo. Bom dia, ouvinte da Band News. Obrigado. Olha, Bruno, vou trazer notícias quentinhas e fresquinhas aqui do trânsito. Você falou do trânsito. Pois é, aí, olha, quentinhas e fresquinhas. tá o feriado, né? Feriado emendado, mas realmente o trânsito não tá aquela maravilha, não, 100% não, mas tá bem melhor, né, gente? De 50% a 60% melhor aí, o que já é um grande alívio. Mas não tá aquele feriado assim, que não tem ninguém na rua, Dá pra deitar não. na Afonso Pena, Exatamente, não tá aquele feriado assim, não. Muita gente trabalhando, para além da gente, tem muita gente trabalhando aí nesta sexta-feira, dia 3 de novembro, né? Muita gente emendou o feriado aí de finados. Agora, Bruno, eu queria trazer um fato aí que aconteceu nacionalmente, mas que diz muito sobre nós, né? Acho que todos nós acompanhamos, já noticiamos aqui, inclusive, na Band News, é a questão da violência protagonizada nesses últimos dias, mas especialmente ontem, no Rio de Janeiro, entre as torcidas de Fluminense e Boca Júnior, com a participação nada especial, pelo contrário, da Polícia Militar também do Rio de Janeiro. Infelizmente, né, a Conmebol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol, seguindo os padrões da UEFA, já tem uns 3, 4 anos, que ela determinou pelo jogo único na final da Copa Libertadores da América. O que é isso? No começo do torneio, antes do torneio começar, na verdade, já se sorteia a cidade e o país, né, onde vai ser realizada a final. Então, o Rio de Janeiro já estava escolhido como palco da final desde sempre. E, coincidentemente, um dos times do Rio, o Fluminense, chegou na final. Mas já aconteceu de Palmeiras e Flamengo jogarem em Montevidéu e outras finais aí pela América do Sul. O Flamengo foi campeão no Peru, se eu não me engano, Isso, né? Aquela vez foi campeão contra o River Plate, foi campeão lá no Peru. Enfim, então a ideia é que é até questionável, porque tira essa tradição, né, de 2 jogos da América do Sul, das torcidas. A gente não é Europa, né? E em alguns casos os estádios nem ficam tão cheios, enfim, porque são caras as passagens, o ingresso é caro. A população da América do Sul não é a população europeia, do ponto de vista do poder aquisitivo. Então tem todos esses problemas. E calhou desse ano a final ser no Rio contra um time argentino, que os argentinos já têm tradição de viajar ao Rio também, diga-se de passagem, né? Não é uma viagem distante. Buenos Aires, Argentina, pensando aqui na extensão da América do Sul. Então, desde a chegada da torcida do Boca lá, e aí vou falar uma coisa, antes da chegada da torcida do Boca, e aí a imprensa faz parte, os jogadores fazem parte disso, é um clima, gente, de rivalidade para além do futebol. Se cria um ambiente muito hostil, se cria uma raiva da Argentina e a Argentina também pelo Brasil, né? Sendo que tem grupos de torcedores que realmente entram nessa pilha e se odeiam, e parte da torcida argentina é racista, sim, é verdade, mas parte da torcida brasileira também é extremamente violenta e ofensiva também é verdade esse fato. Mas o problema é que se cria um clima em torno da partida, muito antes dela acontecer, um clima bélico, como brasileiros e argentinos se odiassem desde sempre. É muito ruim isso. E a gente viu algum, né? Tipo, Romário esse jogador deu uma declaração extremamente infeliz. Romário, que é senador da República, deu uma declaração extremamente infeliz, depois se desculpou, por mais que estava no contexto do futebol. Eu só quero dizer que tudo isso são ingredientes para alimentar uma rivalidade idiota que não deveria nem existir, mas enfim, ou se existisse só dentro ali do âmbito do futebol, né? Da rivalidade do futebol, mas nunca fica restrito só ao futebol. E se fosse em Buenos Aires, eu arrisco a dizer que seria a mesma coisa se fosse esse jogo, se fosse na Bombonera, por exemplo, né? Seria violência por parte dos torcedores do Boca, por quê? Porque se cria este clima. Aqui no Rio, no Brasil, a gente conhece, pode falar com propriedade, dos agravantes, né? Da falta de preparação, da polícia despreparada, da organização. Tem a questão da praia, que é uma coisa sensacional, maravilhosa, mas que acaba virando um campo de batalha, porque os torcedores vão, igual foram ontem do Boca, para Copacabana, e os torcedores do Fluminense, propositalmente, foram lá para caçar confusão, para arrumar briga, e vários deles vítimas de arrastão, vários torcedores da Argentina. Eu estava vendo uma entrevista, Bruno Luciano ouvinte, na TNT latino-americana aí, TNT Argentina, se eu não me engano, uns torcedores do México que vieram torcer para o Boca Júnior, pai, a mãe e 2 filhos.
foram totalmente assaltados lá no Rio e agredidos. Ele estava dando uma entrevista, tinha roubado o celular, a carteira, o pai da entrevista. Foi lá passar os dias com a mulher e tal, foi roubar a carteira, o celular, ele estava lá, desesperado, sem saber o que fazer. É lamentável, né, o que a gente viu anteontem, já uma mulher tinha tomado uma cadeirada, uma torcedora do Boca, e ontem vários torcedores argentinos agredidos, torcedores do Boca Juniors agredidos na praia de Copacabana e no Rio de Janeiro como um todo. Eu não estou lá, mas estava ouvindo os colegas jornalistas que trabalham lá no Rio, que estão lá no Rio, falando que neste momento qualquer torcedor do Boca que sai lá, que vê uma camisa, é alvo de agressão, de insulto no mínimo, por parte do torcedor do Fluminense. É lamentável, as pessoas se deslocaram, veio da Argentina, outro veio do México, para ver uma final, gente, um jogo. Estão querendo desfrutar do Rio, os torcedores da Argentina são animados mesmo, ficam gritando, pulando, mas basta o fato de alguém estar com uma camisa do Boca para ser insultado, ser agredido, ser ofendido lá esses dias no Rio de Janeiro. Então, assim, e a polícia ontem só ajudou a dar ela foi, logicamente, chegou naquela situação já para conter isso, né, jogou gás, lançou bala de borracha, todo aquele festival que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente já se habituou, né, já faz quase parte do nosso cotidiano, essas confusões terminarem com bala de borracha e gás lacrimogêneo. Então é lamentável, e a repercussão mundo afora está péssima, logicamente na Argentina estão chamando de vergonha para o futebol, o Brasil, mais uma vez, vergonha, mas outros países também criticando muito a organização, e eu acho difícil as próximas edições da Libertadores voltar a ter uma final no Brasil. No Rio é a segunda, em 4 anos é a segunda. E engraçado que a primeira deu tão certo, né? Também foi durante a pandemia, foi entre Palmeiras e Santos, 2 times de São Paulo. Foi Palmeiras e Santos? Foi Palmeiras e Santos. E com público bem reduzido, bem só convidados. Exatamente. Mas 2 times de São Paulo jogando no Rio deu certo, né? Foi assim um jogo bom e tal, e realmente estava durante a pandemia, foi um público reduzido. Mas esse entre Fluminense e Boca deu muito errado antes do jogo acontecer. O jogo é amanhã, à tarde, mas já deu muito errado. Cenas de, assim, selvageria pura. E o pior, todo mundo temia isso. Não foi feito um esquema de segurança especial ali, onde os torcedores se aglomeram ali na praia de Copacabana, e deu no que deu, né? Infelizmente, eu acho difícil o Brasil sediar aí uma final de Libertadores nos próximos anos. Apesar que a Conmebol também é uma CBF que fala castelhano, né? A desorganização, a bagunça é a mesma. Então, também, às vezes, vai repetir, né? Se gostar de ver confusão, talvez repita, mas acho difícil que ocorra no Rio, em razão aí desses episódios que estão ocorrendo, que devem ocorrer hoje ainda, infelizmente, e que ainda vão ocorrer amanhã. A gente espera só que não embarace, né? Que não atrapalhe o espetáculo. Aí tem gente falando, mas vocês não estão falando dos argentinos. Volto a falar, se fosse em Buenos Aires contra um time brasileiro, provavelmente veríamos o mesmo espetáculo. Há uma selvageria também por parte da torcida argentina, eles alimentam também esse clima de rivalidade, alimentam também o racismo por parte da torcida. Enfim, é lamentável. Basta lembrar que quando se enfrentaram Boca Juniors e River Plate numa final de Libertadores, 2 times argentinos, o jogo teve que ser suspenso, cancelado devido a pancadaria, invasão de campo, confusão, e foi realizado na Espanha. Teve que fazer na Espanha por causa... É um vexame atrás do outro. É um vexame atrás do outro, exatamente. Teve que jogar na Espanha uma final de Libertadores entre 2 times argentinos. Então, assim, não tem nada também que só falar, a torcida do Fluminense. A torcida da Argentina estaria protagonizando o mesmo espetáculo lamentável. Né? O que a gente assusta é que a gente aqui no Brasil, a gente não aprende nada, a gente gosta de repetir os vexames, as vergonhas, e a gente fica até com medo de uma tragédia maior, para além do que já está acontecendo lá das agressões nesse jogo de amanhã à tarde, que tem tudo para ser um jogão entre Fluminense e Boca. É isso. Bruno, Luciana,